Por muito tempo, eu acho que o ministro Barroso acreditou que poderia sair ileso de toda essa confusão. A estratégia dele me parecia clara. Ele assistia de camarote, o Alexandre de Moraes dá a cara a tapa, rasgar a lei, enquanto ele ficava ali do lado, dando verniz intelectual, a justificativa teórica, para os absurdos, com aquela conversa de democracia defensiva. Ele era o cérebro, enquanto o outro era o braço. Ele só não contava que a conta ia chegar e que ela viria com selo da União Europeia. A notícia de que o Parlamento Europeu quer sancionar não apenas Moraes, mas também seus aliados na Corte, é o fim da linha para a estratégia de Barroso. A Europa está mandando um recado, quem aplaude o tirano também é tirano, e a punição agora é para todos que mantêm essa postura. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Vamos destrinchar a fundo essa história, porque ela é uma verdadeira aula sobre responsabilidade e cumplicidade no poder. Para a gente entender o tamanho do problema em que o ministro Luiz Roberto Barroso pode se meter no atual cenário, a gente precisa primeiro entender a figura que ele construiu para si mesmo e para o mundo. Barroso nunca foi um ministro de confrontos diretos, de gritos ou de decisões explosivas como seu colega Alexandre de Moraes. Pelo contrário, ele sempre se posicionou como intelectual da corte, o acadêmico, o jurista com trânsito internacional, aquele que escreve livros, dá palestras em universidades europeias e que tenta a todo custo justificar as ações do Supremo com base em teorias jurídicas complexas e, na minha opinião, bastante questionáveis, com pouca ou nenhuma aplicação prática para a gente. Enquanto Alexandre de Moraes era a força bruta, o braço que assinava os inquéritos, que mandava prender e que censurava, sempre com o rosto na mídia, Barroso atuava talvez como o cérebro da operação. Era ele quem fornecia a narrativa, a cola intelectual, para tentar unir peças que não se encaixavam. Foi ele o grande propagador da tese da democracia defensiva, uma ideia, no mínimo controversa, que, em resumo, diz que, para defender a democracia, você pode, eventualmente, suspender direitos e garantias democráticas. É como dizer que, para salvar um paciente, você precisa primeiro parar o coração. É um paradoxo bastante complexo que creio que não se sustenta na prática, mas que serviu de justificativa para muitos dos abusos que a gente viu nos últimos anos. Ele se colocava numa posição muito confortável, deixava o trabalho sujo para o colega e ficava nos bastidores, nos salões acadêmicos, nos jornais, explicando para o mundo por que aquelas medidas que pareciam autoritárias eram, na verdade, atos heróicos para salvar o Brasil de si mesmo. Ele se via como o filósofo rei, o guardião sábio que entendia os perigos que o povo comum não conseguia ver, e por muito tempo essa estratégia funcionou. A mídia tradicional comprava o discurso dele, os círculos acadêmicos internacionais o aplaudiam, e ele mantinha as mãos aparentemente limpas, enquanto a engrenagem da perseguição e da censura girava a todo vapor ao seu lado. Ele achava que, por não ser o executor direto, jamais seria responsabilizado. Mas ele se enganou, e se enganou feio. A notícia que explodiu nos últimos dias e que muitos veículos da grande mídia vêm espalhando, é que um grupo de 16 deputados do Parlamento Europeu, liderados pelo conservador polonês Dominik Tarczyński, enviou uma carta formal à alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, pedindo sanções contra as violações de direitos humanos no Brasil. E aqui está o pulo do gato, a parte que destrói completamente a estratégia de Barroso. A carta não pede sanções apenas contra o Alexandre de Moraes. Ela pede sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e seus aliados na corte. Essa pequena frase, e seus aliados na corte, é um torpedo na linha d'água do ministro Barroso e de outros como ele, como Gilmar Mendes, porque ela mostra que o mundo lá fora não é bobo. Eles entenderam perfeitamente a dinâmica do nosso Supremo. Eles entenderam que a tirania não é obra de um homem só. Ela precisa de cúmplices. Precisa de gente que apoie, de gente que justifique e de gente que se omita. E o Barroso, com sua democracia defensiva, com sua presidência na corte durante um período de intensificação dos exageros jurídicos e com seu silêncio conivente em tantos momentos, na visão desses parlamentares europeus, um aliado
um cúmplice. Agora, o ministro que adorava citar a jurisprudência alemã, que se sentia em casa nos tribunais europeus, vê a Europa se voltando contra ele. A mesma Europa que ele tanto admira está prestes a colocá-lo na mesma lista de sanções que figuras de ditaduras como a Venezuela, a Rússia e os países do Oriente Médio. A máscara de intelectual cosmopolita está caindo e o que está aparecendo por baixo é a face de um fiador do autoritarismo. A vergonha deve ser imensa. A sua principal teoria jurídica, a democracia defensiva, está sendo desmascarada no palco mundial pelo que ela realmente é. Uma desculpa teórica para justificar a tirania. E o pânico deve ser real, porque a sanção europeia, se vier, não é uma simples nota de repúdio. Assim como a lei Magnitsky americana, ela pode envolver o congelamento de bens, a proibição de viagens para toda a União Europeia e o fim de qualquer tipo de negócio com empresas ou bancos do continente. Para um homem como Barroso, que construiu sua carreira e sua imagem com base em suas conexões internacionais, isso é o fim. Acabaram as palestras em Lisboa, acabaram os seminários em Paris, acabou o status de jurista global. Ele passará a ser visto não como um pensador, mas como um pária, alguém que ajudou a destruir as liberdades em seu próprio país. Essa situação expõe a grande falha de julgamento da realidade de quem opta pela cumplicidade. Acharam que poderiam surfar na onda do autoritarismo para eliminar seus adversários políticos e que depois, quando a poeira baixasse, poderiam simplesmente lavar as mãos e voltar a posar de democratas para o mundo. Mas não funciona assim. A história não esquece. E a comunidade internacional, especialmente agora, com o avanço de forças conservadoras na Europa e nos Estados Unidos, está cada vez menos tolerante com esse tipo de hipocrisia. A conta chegou. E ela chegou para todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o estado de exceção que vivemos. O que a gente pode tirar de lição disso tudo? Que a cumplicidade é tão grave quanto a execução, que o silêncio diante do abuso é uma forma de apoio, que as palavras e as teorias podem ser usadas como armas para justificar atos terríveis e quem as impunha também tem responsabilidade. O ministro Barroso agora vai ter que enfrentar as consequências de suas escolhas. A estratégia de se esconder atrás da caneta do colega não funcionou. A Europa está mandando um recado muito claro. Quem anda com tiranos, quem aplaude tiranos, quem justifica tiranos, também é um tirano. E a punição agora é para todos. O feitiço virou contra o feiticeiro intelectual e o seu castelo de teorias está desmoronando junto com a sua reputação. Essa história é um lembrete poderoso de que ninguém está acima da responsabilização, nem mesmo os intelectuais que tentam justificar o injustificável. O que você achou dessa reviravolta para o ministro Barroso? Você também acredita que quem apoia ou se omite também é responsável pelos abusos? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se essa análise te ajudou a enxergar as coisas por um novo ângulo, deixa o seu like e compartilha este vídeo. As pessoas precisam entender que a responsabilidade pela crise no Brasil é de muitos. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai continuar de olho não só nos executores, mas também nos cúmplices. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.